Ele está perdendo jogadores que influenciam diretamente no jogo. Mas diretamente no jogo do Flamengo. Todo mundo perdeu, Chico. Gente, o Corinthians perdeu, o São Paulo perdeu, o Atlético perdeu, o Flamengo aqui a responsabilidade dele ontem. Você está passando pano pro Tite. Não estou. Mas o trabalho dele tem algumas influências externas. A impressão que eu tenho, eu falei aqui há um tempinho, é que o Tite não entendeu aonde ele está ainda. Eu falei aqui, o Flamengo tem muita mais pressão do que a seleção brasileira. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão e como a imprensa vem analisando a derrota de ontem do Flamengo pro Peñarol, né? A gente sabe que o Flamengo fez uma partida bem abaixo daquilo que se esperava, bem ruim, para ser mais preciso, né? O Tite mexeu mal, a torcida xingou demais o treinador ali. Antes mesmo do jogo acabar, a torcida tava vaiando já. E quando acabou, os torcedores se revoltaram. A gente postou o vídeo aqui no canal mostrando ali a torcida do Flamengo revoltada com o Tite na saída do estádio. Então isso mostra muito de como o Tite vem fracassando nesse trabalho, né? À frente do Flamengo. Muitos esperavam que ele fosse fazer o time jogar bola, isso e aquilo, porém é um Flamengo que oscila demais. Uma partida é boa, na outra partida é horroroso como foi, então vem alternando muito. Contra o Corinthians jogou nada, contra o Vasco foi superior, mas não garantiu os 3 pontos. Contra o Peñarol foi uma verdadeira fiasco, deu tudo errado nesse jogo, então assim, muitos motivos para criticar o Tite e muitos já estão pedindo a saída do treinador, lembrando, né, que muitos falam também na chegada do Felipe Luiz, que tá ali no Sub-20 do Flamengo, ou até mesmo no Luiz Castro, que já treinou o Botafogo na última temporada, tava no Al-Hilal, mas acabou sendo demitido ainda essa semana, então é um técnico que conhece o futebol brasileiro, tem experiência aqui, tava bem com o Botafogo na última temporada e pode aí chegar no Flamengo, e a imprensa comentou tudo, é o que vamos ver no vídeo de hoje, a análise ali dos jornalistas do Jogo Aberto falando um pouco sobre essa sequência do Flamengo, e principalmente se o Tite vai cair ou não após esse resultado horroroso. Tchau, Capela. Depende do tchau que ele tá se referindo, né? Porque pode ser um tchau na semana que vem na Libertadores. Porque se for jogar essa bolinha lá no Uruguai, tchau, obrigado. Esquece. Agora, gente, é o seguinte, sabe aquela história no futebol que... Tchau pro Flamengo ou pro Tite? Tchau pros dois, né? Tchau pros dois. Eu falei aqui, eu não vou ser oportunista, tá? E eu também não sou crítico da crítica, que eu sei que muita gente fez aí um rebeleixo danado para defender o trabalho do Tite. O trabalho do Tite no Flamengo é indefensável. Ele conseguiu produzir algumas coisas positivas. Não é que tá tudo errado no Flamengo. Mas, por exemplo, Léo Ortiz. Ah, mas o Léo Ortiz não gosta de jogar de volante. Vem cá. Ele era uma grande solução. O Léo Ortiz estava jogando muita bola. Aí ele não começa a partida entre os titulares. Aí você tem aí Plata, De La Cruz voltando, Arrascaeta, Pulgar. Pô, não tem mais aquela desculpa que o Flamengo tá todo desfalcado. Tem desfalques importantes. Pedro, Luiz Araújo, Cebolinha, tudo isso é bem verdade. Assim como o São Paulo tem desfalques no meio campo. A dupla de volantes, Alisson e Pablo Maia, não joga. Você vê aí o Zubeldia choramingando pra lá e pra cá. Todo mundo tem desfalque porque é uma temporada longa de um calendário tosco que nós temos no futebol brasileiro, graças à péssima CBF. Agora, analisando o Flamengo, gente, vem cá. O Rossi, ontem, ele vai pra zona mista e ele dá uma alfinetada na própria torcida do Flamengo. A própria torcida do Flamengo, que é a maior do Brasil, que vai apoiar e tal, vai o time no campo de jogo. Por que vai o time no campo de jogo? Porque ninguém está satisfeito, ninguém consegue enxergar algo de evolução no trabalho do Tite. O Tite, ele corre um sério risco, porque na semana que vem, ele já prometeu para o torcedor, a gente colocou aí, que o Flamengo vai criar pelo menos metade das oportunidades que criou e ele garante gol. E se não garantir, vai te cobrar o quê, Tite? Você está querendo ser cobrado? Já deveria ter sido cobrado há muito tempo. O futebol, investido por parte do Flamengo e entregue no campo de jogo, passa muito pela responsabilidade e falta de competência do Tite. E este trabalho começou no ano passado, em outubro, e aqui no telão agora vamos mostrar os números do Tite até o momento no Flamengo. São 65 partidas, com 40 vitórias, 10 empates, 15 derrotas. Ele tem até agora 66,6% de aproveitamento, são 105 gols marcados pela equipe e 47 sofridos, e apenas o título carioca, claro. Os títulos que ele está disputando não se definiram ainda. E o Flamengo continua em todas as frentes, mas ontem Ronaldão deu aquela derrapada, né? Deu, é verdade, menina Renata. Mas assim, comparando na mesma régua de Abel Ferreira no Palmeiras, o Tite continua nas 3 competições ainda. Então, se você for comparar na mesma forma que está falando o Capelano em termos de cobrança, eu acho que ele está entregando o que pode, porque ontem pegou um time uruguaio. Eles pisavam na bola, eles macetaram o jogo, eles não jogaram.
E só o Flamengo jogou. Mas não perdeu. Perdeu, mas criou inúmeras chances. E eu tenho certeza que será outro jogo na volta. Isso com certeza. Agora, cobrar dessa forma, porque ele tem um monte, porque a folha salarial, porque gastou não sei quanto. Teve time que tá com uma competição só e tá respirando. Cadê o time do amor? Time da força, time do amor? Tá só treinando aí. O time do amor. E os caras gastaram a mesma bala e ninguém fala nada. Quer dizer, o Tite ainda está brigando, ainda pode brigar. Então, acho que vamos ter que esperar. Futebol é ingrato. Mas olha como e muitas futebol... vezes a gente torce pro Fortaleza, ganha o Corinthians. Agora, olha como o futebol é ingrato mesmo. Porque o time do amor, por exemplo, que é o Palmeiras, já ganhou o Campeonato Paulista. Também tem um título já no ano. Igual o Tite. E o Palmeiras pode ainda ganhar o Brasileiro, por exemplo, e o Flamengo ficar sem nenhuma taça. O Tite pode ganhar o título também, então acho que é muito cedo. Porque quando vence, eu vi a internet ontem, o Tite. Aí ontem está todo mundo batendo, aqueles mesmos que bateram nas costas do Tite, hoje jogaram uma lança no peito dele. Então, na verdade, eu acho que não tem nada a ver com o Tite pessoa, acho que nem dá para falar sobre isso. É o trabalho em si, ponto, não é? Chico, você é um defensor de longa data, não é oportunismo, não, porque você admira o trabalho do Tite desde o princípio da carreira do técnico gaúcho. Desde quando... Ele é meio ingrato. Ele Tite. Desde quando ele surgiu Caxias, Grêmio, acho que ele fez um grande trabalho no Inter em 2008 e o Corinthians, né, nem precisa falar. E seleção brasileira também. Mas assim, Renata, eu realmente não posso discordar da responsabilidade que ele teve no jogo ontem, com algumas escolhas. Eu acho que o Alexandro ainda está sem ritmo e ele tem um Ayrton Lucas voando, não teria por que fazer essa mexida nesse momento. O Léo Ortiz, ele reinventou o Léo Ortiz. Na minha opinião, ele estava jogando demais no meio-campo e não como primeiro, tá? Que às vezes ele botava o Everton Araújo, o menino, o Léo saindo para o jogo. Cara, deixasse o Léo ali, mas aí ele quis e argumentou que o Pulgar é jogador de seleção, experimentado. E entre outras palavras, ele quis dizer que o Léo Ortiz estava quebrando um galho. Pô, ele estava muito bem. Acho que o Tite errou nesse aspecto. E o time realmente não jogou bem. Agora, eu faço alguns contrapontos. Por exemplo, para vocês, quem foi o melhor em campo ontem? A gente poderia eleger alguns jogadores aqui, né? Eu tenho o meu, que para mim é o goleiro do Penharol. Sim. O Aguerre fez alguns milagres. 2 defesas. Não foram apenas duas. Ótimas defesas. Mas tudo bem. 2 ótimas defesas. Tudo bem. Pra mim foi o Baez, achei que jogou muito. Tá bem, mas eu acho que foi o goleiro do Penharol. Se o goleiro do Penharol é uma das figuras do jogo, significa que o Flamengo pelo menos chegou. Contra o Vasco, o Flamengo jogou mal? O Flamengo melhor que o Vasco. Amassou o Vasco e tomou um gol no finalzinho. Então, assim, o Pedro, se tivesse ontem, eu não tenho bola de cristal, mas se o Pedro tivesse ontem, gente, o Flamengo teria vencido com o pé nas costas. Ele tá perdendo jogadores, perdendo jogadores que influenciam diretamente no jogo. Mas diretamente no jogo do Flamengo. Todo mundo perdeu, Chico. Gente, eu tô o Corinthians perdeu, o São Paulo perdeu, o Atlético perdeu, o Flamengo perdeu. A responsabilidade dele ontem. Você tá passando pano pro Tite. Não estou. Mas o trabalho dele tem algumas influências externas. A impressão que eu tenho, Rei, eu falei aqui há um tempinho, é que o Tite não entendeu aonde ele está ainda. Eu falei aqui, o Flamengo tem muita mais pressão do que a seleção brasileira. Muita mais pressão, uma das maiores torcidas do mundo, um dos maiores times do Brasil. É um fato. O Rossi também ontem falou das vaias. Irmão, você não está entendendo, vocês estão aí recebendo milhões para jogar bola. Mérito, chegaram no Flamengo, enfim. O torcedor tá ali pagando ingresso, caríssimo em Libertadores para torcer. Vaiou no primeiro tempo. O torcedor tá no total direito de vaiar e de questionar o péssimo futebol do Flamengo. Total direito. E pra mim tem uma situação, o Chico fala, não, mas o Flamengo perdeu muitos jogadores. Perdeu. Só que qual que é a função de um técnico que tá recebendo pra estar nesse cargo, num Flamengo? A função do técnico é arrumar alternativas pra isso. E a gente não tá falando de um time ali de Série B, Série C, que tem jogadores ali medianos já de titulares, no banco jogadores fracos. Não. Olha o time do Flamengo ontem, pô. Bruno Henrique centroavante, contratou o Gonzalo Plata. Seria um péssimo resultado. Seria um péssimo resultado. Tem o De La Cruz jogando também, tem o Arrascaeta jogando, tem uma zaga excelente. O Alexandre, que chegou da Juventus agora. Vocês estão de brincadeira de normalizar isso. O trabalho do Tite, por enquanto, é uma vergonha no Flamengo. Por conta do desempenho, principalmente. Os números enganam, porque teve o Carioca, que também é uma baba, né, pro Flamengo. É uma baba. Pra mim, o trabalho é péssimo. O Gerson achou que tava no salão de festa, pô. O Tite tem que começar a mudar a postura dele em coletivo. Bruno Henrique também. Tem que começar a mudar a postura. Pra você é ótimo o Flamengo em crise, é seu próximo adversário na Copa do Brasil. Não tô nem pensando nisso. Tite começa a mudar a postura na coletiva. O Bruno Henrique cabeceia pra baixo, o Gerson chega chapando, batendo, é diferente. Agora os caras estão no Maracanã. O Arrascaeta bateu 2 paredão lá, caiu no chão e ficou gemendo. Na outra ele nem foi. Agora, se eu tô no campo, eu falei, irmão, pega essa bola aqui e vai pra cima do cara. A culpa é só dos jogadores, então. É isso que vocês estão falando. Os jogadores têm culpa. O Tite não tem culpa. Mas uma coisa, falando sério, uma coisa é o que eu penso na análise aqui de fora, a outra é o fato.
O fato é que a torcida do Flamengo, desde Jorge Jesus, passaram Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Dorival Júnior, ninguém prestou. Jorge Sampaoli, Vitor Pereira, ninguém prestou. Os caras vaiavam todo mundo. E o Dorival ganhou 2 títulos e foi mandado embora. Everton Guimarães, o Flamengo se complicou sozinho, eu diria. Renata, aliás, o Flamengo tem se complicado sozinho, né? Curioso porque eu vou pegar aqui para a minha realidade. Quando o Seabra, técnico do Cruzeiro aqui, perde seus principais atacantes e o time dá uma oscilada e falta exatamente os gols necessários para ganhar os jogos, aí a culpa é só do Seabra. Quando o Milito perde 12 jogadores, entre os 12, pelo menos uns 9, 10 titulares, aí a culpa é do Milito. Nesse caso do Flamengo aí, eu vou fazer uma inversão na situação. Porque o Flamengo, um clube que tem 1,3 bi de orçamento anual, que quando machuca um jogador ele vai ao mercado e traz um ainda melhor, o elenco que o Flamengo tem, sabe? Eu não sou simpático ao trabalho do Landim e ao trabalho do Marcos Braz. Eu acho, aliás, o Marcos Braz muito ruim, o Landim é um presidente assim, ok, presidente ok, tá? Mas essa eu vou tirar deles. Porque quando precisou, eles foram e buscaram. Então eles entregaram para o Tite mão de obra qualificadíssima, sabe? E aí, entrega a mão de obra qualificada para o Tite e ele não consegue fazer esse time jogar. Veja bem, não chegou ao final da temporada, ainda tem condição na Copa do Brasil, ainda tem condição na própria Libertadores. Uma vitória do Flamengo lá no jogo de volta é algo absolutamente normal, mas é do Tite essa bronca, mas é também dos jogadores. Porque eu vi ontem um Peñarol. O Flamengo não jogou de tudo muito mal, mas eu vi o Peñarol competindo muito mais do que o Flamengo. Então eu coloco na conta do Tite, sim, mas eu coloco também na conta dos jogadores. A gente viu o Sormani falar um pouco sobre isso, né, que o Everton tá falando, que é a falta de vontade. Cara, eu não consigo entender os jogadores do Flamengo, de verdade. Você vê, assim, mesmo com a pausa que teve ali da Copa América, né? Teve ali um período pra descansar, quase 10 dias, se eu não estiver enganado. Então, com isso, você pega os jogadores em campo, o Flamengo tá se arrastando. O adversário tá ali pilhado, motivado, brigando por todas as bolas. O Flamengo tá, bolinha pra lá, bolinha pra cá. O Ayrton Lucas ontem entrou, falei, pô, agora vai pra cima que o Alexandro, meu pai amado. O Alexandro tava se arrastando, velho. Teve um lance ali que o zagueiro, acho que o atacante tirou do Alexandre e do Léo Pereira, se eu não estiver enganado. Na hora de correr atrás, o Alexandre não aguentou, velho. O cara deu um passo pra frente e o Alexandre não aguentou acompanhar. Porque não tinha condições físicas de começar jogando. Então no Maracanã, tendo que ir pra cima, ele colocou o Alexandro. E acabou tomando gol no contra-ataque. Então não deu muito certo a mudança, sabe? Então assim, se ele quis, vou dar uma consistência defensiva, acho legal e tudo mais. Porém, quando colocou o Ayrton Lucas, o Ayrton também não foi pro ataque. Ficou ali com medo de atacar, com medo de tomar a bola nas costas. Então assim, não dá pra entender o que acontece. O Alcaraz jogou como volante, veio buscar a bola lá na defesa, que isso, do Rossi, pra sair jogando. Sabe, então assim, uma partida horrorosa do Flamengo, horrorosa pelo resultado. Nossa, poderia ter criado mais, poderia ter tentado mais. E saiu com derrota no Maracanã. Vai ser muito difícil jogar fora de casa, muito difícil. O Flamengo vai ter que fazer aquilo que ainda não fez, que é jogar bem e amassar o adversário fora de casa. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Diz aí o que você achou, é importante saber o que vocês pensam. Até logo mais. Valeu!